pessoal, nós estamos aqui hoje no quadro Conversa com Ele. Deus tem trago a cada experiência que a gente tem, a cada entrevista que a gente tem, na verdade, assim, um compartilhar, né? Daquilo que Deus tem feito, da história de vida. Então, eu quero já começar a te pedir. Pega esse vídeo de hoje, pega essa conversa com hoje, curte, compartilha com mais alguém. Porque tem sido vozes muito relevantes para esse tempo. E eu tenho certeza que esse testemunho, que cada palavra que tem sido liberada aqui, vai ser importante para impactar não só a sua vida, mas alguém que você conhece. E hoje nós estamos aqui com o pastor, ele já vai se apresentar, que é meu amigo há muito tempo, amigo da minha família. E a gente vai estar contando um pouquinho da trajetória dele e mais o que Deus mandar a gente falar, né? Porque aqui a gente é livre. E eu vou pedir ele já para virar para as câmeras, para aquela câmera ali e se apresentar. Então, em primeiro lugar, é um prazer muito grande tirar esse tempo, né? Essa conversa de mesa, né? E é algo que eu priorizo muito, né? Essa questão da mesa. E o podcast resgatou isso, né? Essa conversa mais descontraída. E é um prazer, já vai compartilhando aí, manda para todo mundo. E chama todo mundo para assistir, manda o link depois também, eu tenho certeza que quem ouvir vai ser de alguma maneira edificado e abençoado. Então, eu sou o Fabiano Werneck, casado com a Verônica Werneck, pai da Aimee, trabalho com comunicação na região serrana há muito tempo, né? Hoje venho caminhando junto com o pastor Alexandre Mineiro na Lagoinha Teresópolis, onde estamos juntos ali em todo um time de pastores, né, que vem sendo preparado, forjado, treinado para uma missão, a missão do reino, a missão de Deus, né? E eu e a Verônica fazemos parte desse time de treinamento, desse time que está sendo preparado e forjado dentro do ministério pastoral, tendo em vista uma observação que ele mesmo fez a respeito daquilo que a gente carregava, né? Então esse é o Fabiano Werneck, da TV, do Espaço Gospel, e aí a gente vai desenrolar aqui os assuntos. Nós vamos traçar aqui uma linha do tempo, tem tanta né? coisa tem pra muita ser falada. coisa. Talvez, eu não sei nem se a gente vai conseguir ler esse, né? Verdade. A gente vai ter que ter uma segunda edição aí, porque o diretor fica ali, ó. O diretor André, meu Deus. Da Zion, né? A gente gravando aqui na Zion. Inclusive, que estúdio, hein? Maravilhoso, lindo, olha, muito impactante. Excelência, não perde nada para os grandes estúdios ali da Barra da Tijuca. André, seus sócios estão de parabéns. Então, vamos lá. Antes de Fabiano Werneck estar dentro da igreja, porque houve um processo. Agora tu puxou mais do que eu imaginava. Eu tive que puxar. Eu tive que puxar. Rapaz, diretor, ela foi forte agora. Eu puxei, sabe por quê? Porque eu contei algo pro André que ele não sabia de você. Tô com medo, André. Nós vamos conversar pra ver se isso vai pro ar ou não, hein? Agora eu fiquei nervoso. Antes de você se converter, eu falei pro André que você fazia parte de uma banda que tocava pagode. Mas eu tô aqui todo bobo achando que puxou de uma parte pra cá, ela puxou lá de trás mesmo. Verdade. Gente, olha, é o seguinte. Quem vê hoje você trabalhando no ministério precisa saber de onde você saiu. É verdade. E da onde que Deus tira a gente, da improbabilidade, né? Da improbabilidade. Eu fui criado em um lar cristão. E toda a minha família é muito envolvida com música, né? Então os meus tios faziam os cultos em casa, e cada um tinha uma guitarra, e eu mexia na guitarra, eles brigavam comigo até que eu aprendi a tocar violão, guitarra, essa coisa toda. E chega naquela fase, né? A gente de uma igreja muito rígida, Assembleia de Deus, que tinha todo aquele meu avô presbítero, né? Pastor também, toda aquela coisa. Então chegou um certo momento que eu decidi dar uma voltinha por aí, sabe? Erradamente. Não sigam esse conselho. Mas, esse exemplo, mas eu desviei da rota em função de achar que eu deveria cantar e tocar aí fora, essa coisa toda. E assim eu fiz. Eu entrei pela música. Só que interessante, aí você vê como que é o chamado de Deus. Porque eu sempre tive o hábito de tudo aquilo que eu estava disposto a fazer, eu sempre tentei fazer com excelência. Na música não foi diferente. Então eu me lembro, Gabi, até hoje, do primeiro dia que eu toquei. Tem uma história aqui, André, que tu vai rir. Toma água aí, já que tu vai rir. Aí eu fui andando, falei, como é que é esse negócio de tocar na noite? Eu comecei a sair sozinho e fui em lugares que tinha música. E sentei e fiquei vendo o cara tocar. Eu falei, então tocar é isso aí? Eu vou ensaiar. Eu fiz um repertório parecido com o repertório dele. Fui naquele lugar, naquele restaurante e falei assim, esse rapaz toca aqui quando? É toda sexta. E quinta quem toca? Ninguém. Então eu tenho uma proposta pra te fazer. Eu vou tocar aqui na quinta-feira, beleza? Beleza. Assim eu fui inserido na música. E aí vai um conselho, não da parte do desviado, mas da parte de você acreditar no que você carrega.
Porque foi para um lado de ir para o mundo, foi. Mas isso me gerou experiência e eu tive coragem de me colocar ali, né? Ali começou o teu contato com o público, né? Com o público. E ali eu comecei a desenvolver a questão da música. E foi um desafio, porque o cara era bom demais. Quem tocava lá era sempre todo mundo muito bom. E ali eu comecei já sendo muito desafiado. E dali eu montei uma banda com 4 pessoas. E começamos a ensaiar, a preparar tudo. E aí começou a questão da vida noturna na região serrana era muito aquecida, Gabi, nessa época. Então, o que acontecia? Tinha muitas casas de shows aqui no interior, em Friburgo. Então, tinha muita coisa para ser feita. Eu descobri que tinha um caminho ali, comecei e tal. Claro que, para você que tá assistindo, desviei, não consegui permanecer. Aí você interpreta da maneira que você quiser aí. Essa coisa do músico cristão, lá fora, cada um tem o seu time, o seu tempo, a sua maneira o seu relacionamento com Deus, né, Gabi? No meu caso, eu não consegui permanecer com intimidade plena com Deus, frequentando aqueles ambientes. Eu não consegui. Tem gente que eu conheço que consegue, então eu acho que Deus dá para cada um uma medida. Então eu desviei, literalmente. E aí essa agora eu vou contar pra André. André, olha o que aconteceu comigo. Um cara descobriu que eu tocava violão, mas que eu também tocava baixo. E esse cara era muito conhecido no interior de Teresópolis. Ele tinha um apelido e o apelido dele era Didico. Gabi, o nome dele era Didico. Eu falei assim, será que vem boa coisa desse nome engraçado? E ele me mandou um SMS na época. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Você pode tocar comigo no final de semana? Aí eu pensei assim, uau, tô arrasando. Chegou a hora, é agora. Ele aparece lá em casa pra me pegar, pra tocar baixo pra ele. Eu fui, ele me botou dentro de uma Brasília. Eu assim, intrigado, eu falei assim, vamos lá, né? Vamos pra casa de show. A casa de show vai estourar, né? Vai ser, e ele não vai. E ele era gago. Eu falei, mas que cantor é esse? Gago, gente. Que história é essa? E ele era gago e o negócio nunca de chegar. E ele foi pegando bom sucesso. Daqui a pouco ele entrou numa estrada de terra tal de Imbiú. Tem muita gente abençoada lá, inclusive. Imbiú e estrada de terra, poeira no olho. Eu falei assim, gente, que casa de espetáculos é essa que tem em Imbiú, né? Eu pensando, o cara é até famoso. Conclusão, ele parou o carro de repente. Eu não vi nada, eu só vi um bar. Naquele bar, a galera tava chamando no forró naquele bar. Eu falei assim, gente, não é aqui não, né? Não é possível. Ele falou assim, ó, pega o contrabaixo que chegou à nossa casa de espetáculo. Eu falei, meu Deus, que maneira top de começar, né, o projeto. Eu me lembro, Gabi, que naquilo ali eu já achando meio estranho, né? Não tava acostumado com aquele ambiente. Saído recentemente de igreja, né? E vi aquele pessoal com cachaça na mão. Eu falei, meu Deus, ali começou a história. E ali, tocando, eu me lembro que assim, agora vai dar um intervalo pro lanche. Falei, que lanche é esse? Ele pegou um papel grosso daqueles tipo, é tipo um jornal que tem naqueles botecos antes, botou assim, cortou a mortadela, picou em 4, botou um negócio lá pra beber. E eu falei, gente, que é isso? Ali começou a história da vida noturna. Só que eu comecei a ganhar uma projeção por causa da excelência. E logo eu saí desses ambientes, assim, desses lugares de forró, essas coisas, e consegui ter uma entrada em casamentos, em eventos, festas de 15 anos. Foram inúmeros casamentos que eu cantei no Higino, no Comari, no Clube Ingá. Por quê? Porque eu comecei a perceber umas brechas na área da música e comecei a entrar. Então, assim, puxando lá de trás, como você falou, né, dessa história, realmente a música me marcou muito, né? Dentro da área da música eu consegui amadurecer. Eu consegui, inclusive espiritualmente, eu comecei a perceber, será que Deus se agrada ou não? Eu tive as minhas experiências, sabe? Foi muito interessante. E aí você vai ter um momento onde você volta, né? A volta, inclusive você vai lembrar de algumas coisas dessa minha volta. Porque a gente começou a desenvolver um trabalho. Naquela ocasião, a questão da música, do pagode, dessa coisa toda, estava muito em evidência. Eu foquei nisso e gravei 5 músicas. E aí começou a tocar essa coisa toda. E aí, naquilo ali, tinha um projeto pra crescer. Só que aí eu, mesmo no meio de um possível crescimento, Deus falava comigo. Que não foi para aquilo que ele tinha me gerado. E aí foi o processo da volta. A volta foi com essas coisas. Tipo assim, parece que vai dar certo. Você tava com uma projeção. Sim, música tocando em rádio. Coisas acontecendo. Só que Deus falou comigo. E eu entendi que era o momento da volta.
que era o momento de retomar, né? E ali eu tive o meu encontro pessoal com Deus, né? Aí aquela coisa mais madura, né? De entender que Deus tinha uma proposta para minha vida, que era além daquilo que eu vivia. Deus tinha um chamado mais profundo, alguma coisa mais profunda. E ali eu me desvinculei. Eu me desvinculei dessa fase e foi difícil. Porque você teve que renunciar a tudo, né? Na época que eu renunciei, essa coisa toda, eu tava com uma agenda cheia. Eu tive que cumprir, inclusive, aquelas agendas, mesmo tendo me convertido, tendo voltado. Sim. Eu tive que cumprir a agenda e fiz. E Deus começou a me alinhar. E outra coisa é você perder os hábitos, né? Deus foi tirando de mim todos aqueles hábitos, né? Um repertório de uma noite é um repertório que gira em torno aí de 70 músicas que você canta em uma noite. Então aquilo fica na tua cabeça, né? E desprogramar tudo isso não é fácil. Só que Deus fez. Aí eu retorno para a igreja, eu volto às minhas origens, eu reassumo a questão da música agora sim na igreja, né? Aí foi onde a gente já se conheceu mais ou menos ali, né? Naquele período de igreja, de louvor, de equipe de música, Sim. sempre muito envolvido nessa questão. E uma coisa, Gabi, que eu faço um link dessa época com o momento de hoje, é que tudo na minha vida teve relacionamento com pessoas. Isso aí. Nunca foi uma coisa muito isolada, sempre teve gente, sempre né? envolveu gente, né? Deus estava desenhando alguma coisa, né? Então sempre teve Era gente no maior meio. do que você. E você não tinha a visão do que ia acontecer. Não tinha a menor ideia do que ia acontecer. E nesse meio tempo, Gabi, Deus ele foi me levantando comigo mesmo. A minha fé, a minha crença, a coisa da música, do louvor, né? De estar tanto em lugar pequeno como na igreja ministrando, não importa. Eu estava... aquela paixão reacendeu, né? Aquela paixão do chamado, aquele vigor do chamado, ele veio reacendendo através da música, né? Através das canções, dos louvores. E ali foi a minha reconexão, mas sempre teve envolvimento com pessoas. Com casa de gente, aniversário de gente, com relacionamento com pessoas. Inclusive, Gabi, eu vou te contar um negócio que tu não sabe. Inclusive, eu tô casado por isso. Com a Verônica. Determinado dia, o pastor da igreja fala assim, olha, uma pessoa recém-chegada na nossa igreja está fazendo aniversário. Eu preciso de você para tocar o violão. Olha, Gabi, o poder do servir. Olha o poder do servir. Eu estava a serviço da igreja pro que desse, viesse. E esse lance de eu estar servindo... Você não escolhia o que era, do que ia, né? Alguns dias antes de eu receber esse convite, e quando eu conto isso, todo mundo começa a rir, porque eu casei com a minha esposa por causa de um cachorro, aleluia, ô glória. Aí, André, o que aconteceu? Teve um batismo 15 dias antes na casa dela. E quem foi chamado para tocar o violão? Fabiano Werneck. E aquele sol e eu lá tocando a música. E eu lembro que a música era o trecho da música que a pessoa afundava na água era Tu és tremendo, maravilhoso. E o pessoal afundava e tal. Videiro. De repente, Gabi, e tu conhece tua amiga, tu sabe, né? De repente eu tô na piscina, eu olho pra cima pra varanda, aparece uma loura. Mas aparece uma loura com um chapéu daquele, sabe? O chapéu eu não sabia se era um chapéu ou se era um obrelone. Eu não sabia o que era aquilo, com óculos Ray-Ban no rosto, com vestido indiano até o tornozelo, e eu tava ali, eu engasguei na música, eu não conseguia mais cantar. E eu olhei pra aquela sacada e eu falei, Deus, o que tá acontecendo aqui? Senhor, tem misericórdia, aleluia. E ali foi o primeiro contato, visual. 15 dias depois me chamam pra tocar um violão pra uma irmã que estava fazendo aniversário. Vai eu saber que era a mãe da Verônica? Eu não sabia. E nisso, Gabi, olha que interessante. Inventa alguma coisa pra essa irmã. Inventa aí, canta um negócio, a gente vai fazer uma serenata. A gente fazia muita serenata indo nas casas das pessoas naquela ocasião. E eu falei, como é que é o nome da abençoada? Alzemira. Eu falei, mas não tinha um nome mais fácil? Como é que eu vou inventar? Inventei uma música que era assim. Alzemira, abre a porta, Alzemira, a noite está tão linda... E a serenata é pra você, pra você. E cantando, e o povo todo cantando na porta dela, e nada dela abrir a porta, ela abre. Mal sabia eu que eu tava cantando pra minha sogra.
Ou seja, Deus me fez conquistar primeiro o coração da sogra, aleluia. Aí a sogra ficou doidona. E a sogra, meu Deus do céu, entra aquela cabeçada de crente, come, né? E ela, assim, aquela coroa bem chique, né? E vê aquela cabeçada, assim, com o violão, ela ficou um pouco assustada, mas adorou a surpresa. Eu não sabia que aquela casa, Gabi, era a casa do batismo. Porque no aniversário foi de noite, eu não relacionei. Eu não fiz ideia, eu falei... Estranho onde é esse lugar e tal, de repente. Entra ela de novo. Não, primeiro veio os cachorros. Soltou uns poodlezinhos na casa, os poodlezinhos tudo felizinho, correndo, aquela coisa linda, 3 poodlezinhos, aquela coisa de gente chique, né, tal. De repente me aponta no corredor, quem? A loura do chapéu. A loura aponta no corredor. Parecia que tava rolando uma música, assim, sabe, assim, um slow motion. Dorama, assim, um negócio assim, eu falei assim, gente, é ela. Aí já fiquei empolgado, né? Aí mesmo que eu tocava o violão, aí mesmo que... Tocava e olhava. Ih, meu Deus do céu. Aí ali, nessa história, eu entendi um pouco do poder de servir. Porque eu não fui ali por causa de ninguém, eu fui ali porque eu tava cantando, eu fui ali pra servir a Deus. Eu sabia se o bairro que era, não sabia nada, mas eu estava ali. Então, Gabi... você que é pastora sabe, às vezes os desafios de fazer as pessoas entenderem o poder do servir na igreja local, Sim. né? E assim, é um momento não legal sabe as portas, pra as falar que isso. são abertas, Querido, né? quando a pastora Gabi te desafiar pra servir, sirva. Porque você não sabe que por trás do ato de servir, muitas bênçãos podem estar sendo disponibilizadas para você. Então, sirva com qualidade, faça o teu melhor. Quem sabe o varão da tua vida tá aí, meu Deus. Ó. Quem sabe tantas coisas, o seu trabalho, o seu emprego, uma oportunidade, você não sabe. E o principal de tudo é que tá fazendo para Deus. Pra Deus. E com alegria. Então, eu colhi pra minha vida, Gabi, essa experiência do benefício que a gente consegue extrair quando nós estamos servindo a Deus. Fala pro povo aí, quantos anos de casado? Então, nós temos 19 anos de casado já. 19 anos de casado, parece que foi ontem. E desde esse encontro, a gente se conectou tanto pela questão do próprio casamento, é claro, mas ministerialmente também. As nossas ações, todas elas, desde o nosso casamento, sempre em conjunto. Ela é uma líder. Eu costumo dizer que ela é muito mais líder do que eu. Ela tem uns negócios assim, sabe? Um feeling, uma percepção e algo assim, sabe? Que eu falo assim, meu Deus, ela me treina muito. Me treina demais. Por quê? É um negócio que Deus deu pra ela, é algo que eu não sabia de nada disso. Aí eu passei pela música secular. Aí eu vivi tudo aquilo. Quantas coisas poderiam ter acontecido? E Deus me guardou, me preservou e me colocou ao lado de uma pessoa assim. Por causa do reino e também para fazermos um ao outro felizes, né? E ali, conclusão, Gabi, para terminar a história do cachorro, tive que adotar um cachorro, porque a minha sogra, que eu não sabia que ia ser minha sogra, falou assim, todo ano, tu acha que eu ia perder essa oportunidade? Adoro esse cachorro aí é o meu sonho. Leva hoje, não, eu volto amanhã. Amanhã eu volto pra gente conversar sobre o cachorro. Com isso eu voltei no dia seguinte. E ela tava lá com o cachorro, já com tudo preparadinho. Eu falei assim, olha, vamos desmamando ele e amanhã eu volto de novo. Né? Porque pra ele ir me conhecendo. Eu sei que essa história de pegar o cachorro e não pegar durou 15 dias. No terceiro, a minha sogra, que virou sogra, me ofereceu um almoço. Gabi, foi uma coisa louca. Peguei o cachorro, levei pra casa. Fui convidado pra cantar numa formatura de escola de líderes. Recebi 2 convites. Adivinha quem eu convidei? Cara de pau. Mas na bênção ali, na visão. Chamei a moça loira pra ir comigo. Eu falei, vou passar aqui um óleo de peroba ungido e vou chamar. Pensa, tu que conhece ela, tu acha que ela queria ir? De maneira nenhuma, né? Não, muito obrigado, sempre muito educada, não, mas não sei o quê. Mas quem estava do meu lado? Sua sogra. Ela estava do meu lado. Você não vai fazer essa desfeita com o rapaz. O rapaz pegou o cachorrinho, o rapaz toca aqui nos batismos. Você não vai pro salão fazer o cabelo. Eu sei que ela entrou no carro e foi comigo. E foi uma loucura. Começou ali essa coisa. O improvável aconteceu. Tudo porque eu estava disposto a me relacionar com gente. Porque, Gabi, essa coisa de gente, de pessoas, eu tive na tua igreja e vi um testemunho muito forte que me chamou a atenção.
O que é, né, o poder dessa questão de gente, né? Isso aí. Se você tem um bloqueio com pessoas, eu não estaria ali. Não, é pra cantar pra alguém, é na casa de alguém, é na intimidade. Não, tô fora, não quero. Mas não, Deus, ele me fez ser tratado nessa área e gostar de estar com pessoas, e portas foram se abrindo, né? E portas foram sendo levantadas. Eu costumo dizer e eu aprendi que pequenas dobradiças abrem grandes portas. O fato de eu estar servindo foi uma dobradiça. Que abriu uma grande porta, né? E era algo que você, né? Era algo que você orava a Deus. Você queria uma família, né? Você queria uma esposa do seu lado. E Deus veio construindo. Eu não sabia que ela se tornaria líder. Eu não sabia que ela tinha chamado pastoral. Eu não sabia nada disso. Eu só sabia que ela era uma estranha. Mulher de Deus. Ela tinha um discernimento estranho, que eu digo assim, ela tinha uma profundidade que me chamava atenção. Ela percebia coisas que eu não percebia. Sim. E isso sempre me chamou atenção. E aí, nesse link, o que aconteceu? Nós nos formamos em uma escola de líderes. Ela também se formou em uma escola de líderes. Depois ela passou a ser uma das professoras nessa escola de líderes. E detalhe, uma escola de líderes para formar líderes de grupos pequenos. Olha aí o grupo pequeno. Sim. Naquela época, 20 muitos anos atrás, ela já estava formada em uma escola de líderes e se tornou professora dessa escola. E com vários grupos espalhados na cidade liderados por ela. E eu também envolvido e liderando isso. Olha a construção, né? E a gente não entende. A gente, no momento, lá na frente a gente vai entender, mas é todo um processo que Deus vai forjando. É um cursinho, vou fazer aqui. Não é. Nunca veja as coisas de Deus e dessa forma, e nunca despreze os pequenos começos. Nunca despreze os pequenos começos. E ali, aquela moça bonita, aquela moça, o estilo dela não combinaria com os lugares onde ela frequentava. Por quê? Gabi e Verônica só fazia célula em lugar legal pra caramba. Teve uma vez que ela arrumou um GC em um lugar, em uma comunidade de Teresópolis, que estava passando por conflito de traficantes. E a gente tinha um golzinho branco. Eu falava assim, vão te confundir com a P2, com esse carro chegando lá pra fazer o GC. Vamos ter que dar um jeito. Ia de lanterna. Lanterna mesmo, pra chegar na casa da pessoa. Todos os grupos pequenos, todos, sem exceção, nunca foram em lugares privilegiados. Nunca foram. O que Deus estava querendo fazer com isso? Será que não era forjar? Sim. Preparar? Até porque era uma realidade diferente daquilo que ela viveu durante a vida dela. Sim. Né? Que e ela com amor. Isso aí. Sem nenhum constrangimento. Não era algo forçado, era algo que fazia porque estava impactada pela presença, pelo amor, pelo chamado, né? Pelo reino. A gente vai aprendendo que, de fato, Deus, a visão de Deus a nosso respeito, ele já viu lá no futuro. Ele já viu tudo pronto. Ele já viu tudo acontecendo. Nós ainda não chegamos no tempo dele. Mas ele já sabe de tudo. E aquilo ali, na nossa época desse crescimento, não é porque Deus estava, eu vou te tratar. Não é isso. Forjar é diferente de tratar. Ele estava nos dando recursos que nós precisaríamos para o tempo de hoje. Exatamente. A gente sabe o que é entrar em uma casa e aquela casa está desprovida de alimentos. Eu me lembro nessa época que ela tinha grupos pequenos em vários bairros da cidade, que geralmente em alguns grupos o pessoal fazia aquele lanchinho no final. Só que nos dela não. Nos dela a gente levava as coisas para que fosse o alimento daquelas pessoas. Então eles ficavam esperando vocês irem para entrar com o alimento. Entendeu? Então eram bolsas e bolsas de pães e tal. O pessoal já tava... Mas aí o evangelho era pregado. Pessoas eram alcançadas, sabe? Então tem toda uma história. Quem olha para nossa vida de hoje... precisa entender, não começou hoje. Sim. Não começou hoje. Hoje é um momento, é uma fase, é um tempo que Deus também tem nos treinado, nos capacitado. Mas começou tem muito tempo, né? E você lembra muito bem como é que era esse corre-corre, né? Um corre-corre bom, né? Um corre-corre saudável, né? Não é diferente do ativismo. Sim. Né? Porque, cara, a gente via tanta gente transformada. Eu acho que daí veio dessa conexão com a música e com o público, e depois a conexão literalmente dentro da casa das pessoas fez a gente enxergar a igreja local de uma outra forma. E a necessidade do reino, né? Porque quando a gente está falando do reino, a gente está falando da igreja de Deus, não de uma denominação,
A gente começa a ver que existem tantos recursos aí fora, você veio da música, recursos que a gente precisa usar, que a gente pode trazer, mas que às vezes, porque ninguém se coloca a fazer, né, ou não tem o conhecimento necessário, não tem conexão necessária, às vezes a gente acaba não usando. É verdade. E foi nesse nicho que você começou a pensar em como trazer mais informação para as pessoas. Foi. Né? Aí, disso, já agora, tudo ok com relação à nossa caminhada da fé. Já tínhamos nos formado em escola de liderança. Tínhamos sido levantados como líderes. Já estávamos em plena atuação ministerial mesmo, de ministrar para pessoas, né, em retiros, essa coisa toda, muitos retiros acontecendo. E aí, o que aconteceu? Eu entendi que além de estar conectado com pessoas ali no corpo a corpo, né, na casa das pessoas, existia algo especial também na área da comunicação. E era uma ferramenta bem pouco utilizada naquela ocasião, né? E aí, disso tudo, surgiu a nossa ideia de lançar um jornal tabloide. Esse jornal tabloide com o nome Espaço Gospel. Naquela época o gospel não tinha estourado ainda. É verdade. Naquela época tava tudo muito no começo. Não era moda, né? Você ser gospel, você ser evangélico. Sim. Não era moda. Não. Existia uma resistência absurda. Verdade. E eu acordei com um sonho de ter um tabloide. Pra que ter um tabloide chamado Espaço Gospel? Qual que era o projeto? Qual que era a missão? Em primeiro lugar, abençoar as igrejas locais. Eu entendia que eu poderia ser uma ferramenta de projeção para as igrejas locais. Mas eu não queria patrocínio de igreja local, não. Eu queria, graciosamente, projetar aquilo que era bom de cada uma das igrejas. Então, a cada mês, nós lançávamos matérias falando de uma determinada igreja. Eu lembro disso. Né? E a cada mês era uma reportagem especial com um tema abordado. O jornal era muito caprichado. E aí, só que o jornal era um sonho. Ele era só um sonho. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou mostrar para um empresário, para um futuro patrocinador sobre esse sonho? Eu peguei um jornal do mundo, secular, que fazia cobertura de festa de balada. Eu falei assim, é isso aqui que eu quero, só que de crente. É isso aqui que eu quero. Eu peguei aquele jornal de balada e levava pros empresários. Olha aqui, tá vendo? Mas isso aqui tem cerveja, tem bebida, tem não sei o que, o pessoal aqui, e funk. Eu falei, então, tá vendo isso tudo aqui? É isso aqui que eu vou fazer, só que de crente. Gospel. Topa. Assim que eu vendi e assim que você eu não tinha nenhum portfólio, não existia isso com facilidade. E não tinha um modelo, né, pra você poder mostrar pra eles. E ali, milagrosamente, nós começamos a avançar, assim, no poder da graça e da persuasão que Deus deu. E ali nós começamos a levantar todos os recursos, porque não tinha recursos. Mas eu aprendi uma coisa, Gabi. Eu tenho aprendido uma frase de que quando Deus ele dá a visão, ele gera a provisão. Então ele deu a visão. E agora a provisão? Calma, que ele vai gerar a provisão. E eu comecei. E nisso tu me conhece bem. Eu fui com a cara e com a coragem. E comecei a entrar em todas as empresas da cidade. E comecei a levantar os recursos dos patrocinadores de uma forma o mais profissional possível. A mais profissional possível. E as matérias, Gabi, você lembra? As matérias eram bem criativas. Falavam de saúde, falavam de bem-estar, falavam de assuntos do Brasil, assuntos da cidade. Então, eu queria com aquilo ter uma estratégia, não uma estratégia religiosa. A minha estratégia era uma evangelística de comunicação. Sim. Não tinha nada disso, nem Orkut existia, depois que o Orkut passou a existir. E o que acontece? O papel ainda era muito valorizado. O tabloide, né? Jornal tabloide muito valorizado. Então eu usei como ferramenta de comunicação. Todos os domingos eu saía para as pizzarias da cidade e as hamburguerias que tinham. Vou falar de algumas aqui. Mr. Pizza. Tinha um lugar aqui no Parque Egadas que todos os crentes iam para ali para comer hambúrguer. Mr. Pizza não. Era Mr. alguma coisa que ali no Parque Egadas que todo mundo ia comer hambúrguer. Todo mundo ia para ali. Bistrô dos nossos amigos e outras pizzarias mais, Pícola e etc. O que eu fazia? Comprei uma câmera fotográfica e comecei a registrar aquelas mesas dos crentes em confraternização depois do culto. Posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto sua, da sua esposa? Abraça aí e tal. E anotava o nome deles pra sair no jornal. Aí eu falava pra eles, olha só, vai estar no jornal, tá? Aí eles ficavam como? Eu comecei a registrar como uma estratégia o movimento social dos cristãos na cidade, nos restaurantes. E todo mundo queria se ver
no jornal. Quando o jornal saía, as páginas centrais, as coloridas, elas vinham recheadas de foto. Foto rindo, brincando, o pessoal comendo pizza. Aquilo foi uma febre. E ali, na questão do jornal, eu cheguei ao ponto de ter mais de 40 anunciantes. Anunciantes de peso, como Boticário, como cursos de inglês franqueados. O jornal tomou uma repercussão feita no Jornal do Comércio. Foi algo muito grande para uma realidade local. E ali, aqueles 40 comércios ali, Gabi, eles recebiam o jornal. Outra estratégia. O próprio anunciante, ele tinha uma parte do jornal para distribuir para os seus clientes. E outra distribuição foi que eu, a Verônica, minha cunhada, nós saíamos de porta em porta nas igrejas, fazendo uma distribuição dirigida de mão em mão em cada igreja, independente da denominação. O que aconteceu? Popularizou, cresceu, avançou. E assim, aí a gente já está indo lá para o meu relacionamento com pessoas mais através da comunicação. Sim. Verônica era na parte da redação, ela que fazia toda a redação e acompanhava na diagramação, e eu trabalho de rua e trabalho de jornalismo mesmo, né, de matéria. Então assim, foi uma experiência muito forte na parte do jornal, mas tem mais coisa. Dali, você teve o projeto de fazer o Espaço Gospel, saindo do jornal, mas indo pra TV, né? Foi a primeira, não foi? Foi a primeira TV Gospel da cidade. Exatamente. O primeiro programa com essa proposta interdenominacional, um programa mais festivo, foi o primeiro programa nessa proporção, não só aqui, mas no estado do Rio. Tirando os programas que existiam de pastores pregando. Como, por exemplo, o programa do próprio pastor Silas Malafaia. Sim. Que é pioneiro. O nosso programa não. O nosso programa era um programa jovem, um programa com a proposta de fazer grandes coberturas nas igrejas locais sobre tudo aquilo que elas estavam fazendo. E ali nós transformamos o que era jornal tabloide em um programa de TV. Com o mesmo nome, Espaço Gospel, agora Espaço Gospel TV. Só que eu não esperava que o sucesso seria tão grande. Por quê? A cidade com muitas igrejas. O Instagram não existia. O Facebook estava no começo. A TV local ganhou uma projeção Naquela muito época, grande. A TV local era muito importante. Muito grande. Então, o programa Espaço Gospel virou assim, algo assim de uma audiência absurda. E a gente fazia tudo com muita responsabilidade, com muito compromisso. Cenários lindíssimos, os nossos cenários. A nossa produção sempre foi muito caprichada. Os nossos editores sempre foram os melhores. E tudo isso sem pedir nenhum recurso a igrejas locais, porque não era essa a missão. Tudo isso sem recurso, porque o Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. E isso vinha da rua, o recurso, sabe? O projeto não era, vou enriquecer. O projeto era, eu vou abençoar. E os testemunhos começaram a vir. Tanta gente abençoada, pessoas voltando para suas igrejas, porque viram uma entrevista minha com a Fernanda Brum, porque viram uma entrevista minha com a Isla, com a Ludmila Ferber, e aquelas entrevistas tocavam nas pessoas e elas começavam a se despertar, a voltar para suas igrejas. Como é que foi esse seu contato de conseguir na época, né? Porque assim, quando a gente fala dessa época, a Fernanda Brum, a Isla, a Ludmila Febre, elas estavam no auge. Sim. Elas são muito conhecidas hoje, mas naquela época ali, naquela febre, a gente não tinha tantas referências quanto a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma assertividade de gente, mas na época não, era um nicho muito fechado. E elas faziam parte desse nicho, né? Sim. E como que você consegue entrar nesse nicho? Olha, eu não tenho muito essa resposta a não ser a própria mão de Deus. Por quê? Um casal com um programa de TV e que quer fazer algo de qualidade, quer ter acesso a essas pessoas. A agenda delas era Porque na uma época agenda você não corrida. tinha WhatsApp, você não tinha internet pra ficar entrando e mandando mensagem. No começo foi o seguinte, eu ia com a cara e com a coragem. Chegava lá com equipamento, todo mundo. Verônica, cinegrafista. Verônica filmando. Tudo bem, eu tenho um programa de TV, passa em tal lugar, é exibido e transmitido. Eu quero fazer uma entrevista contigo, pode? Chegava assim. E ali a gente já iniciava o projeto. Começou assim, teve algumas portas fechadas, sim. É isso que eu ia falar. Sim. Né? Quando a gente fala isso, Só que Deus, ele é tão interessante que o que ele faz, que ele começa a conectar de uma tal maneira que as pessoas veem credibilidade no que você está falando, vê verdade em você. E a gente teve mais pontos positivos nesse assunto do que negativos, porque as pessoas viam verdade. E outra coisa, nós éramos pioneiros.
Não era comum ver um repórter com uma câmera de televisão, um microfone, pelas igrejas fazendo reportagens. Isso não aconteceu. Televisão aqui, que negócio é esse? Legal, hein? Bacana. Então a gente conseguia entrar. Conseguimos fazer muitas reportagens grandes, projetando as igrejas locais, projetando aquilo os congressos, os eventos. Então era uma visão muito ampla, uma visão muito aberta. E nisso, o que acontece, Gabi? O crescimento veio ao ponto de conseguirmos ser cadastrados nas gravadoras. Então, nós conseguimos ser cadastrados na Som Livre, na Universal, na MK. Tudo que era lançamento, a gente recebia notificação no e-mail. Lançamento, vocês estão sendo convidados para uma coletiva de imprensa. Olha que chique. Lançamento da Bruna Carla, você está sendo convidado para estar em tal lugar. Então, a gente começou a entrar nesse universo de uma forma bastante profissional. Ao ponto das gravadoras verem que eu morava em Teresópolis, uma cidade agradável, com clima ameno, eles começavam a mandar as agendas dos lançamentos e o cantor para subir a serra para encontrar comigo. Ao invés de você ter que descer. Isso começou a acontecer de uma forma muito grande. Aí vamos lá, vamos falar de alguns nomes. Foi assim que eu consegui trazer Soraya Moraes, da Igreja Metodista Central. Explodiu, estourou. Quando ela chegou na esquina da Metodista Central e ela viu o tamanho daquele outdoor, ela ficou louca. Cadê o dinheiro? Não sei. Deus deu a provisão. E ali nós recebemos no Hotel Alpina, nós levamos pra televisão, nós fizemos todo um trabalho, a igreja entupiu de gente. Nisso eu consegui trazer o Eli Soares. Na Igreja Batista Monte Hermon, foi um público ali de mais ou menos 1.700 pessoas. Já agora. Isso bem recente. Essa questão do Eli Soares foi bem recente. E entre tantos outros nomes, Ministério Nova Jerusalém. Ou seja, a música de novo conectada com você. A música de novo conectada comigo. E aí surgiu as propostas de fazermos eventos em parceria com as gravadoras. Quando que eu iria imaginar uma coisa dessa? A Som Livre me propondo, junto com a equipe de marketing, de fazer uns eventos da Som Livre chamado Você Adora, que aparecia nos intervalos da novela, sim, inclusive. Sim. Você adora e a Som Livre toca. Eu lembro disso. Lembra desse slogan? Lembro. Com isso, eu consegui trazer para Teresópolis um grande evento da Som Livre com nomes... Nesse dia que veio, dos que vieram aqui da Som Livre, vieram Tom Carf, Pamela, Jonas Maciel, sem gastarmos nenhum valor com cachê, sem nada disso, e abençoando ainda a igreja local, levando esses cantores para ministrarem. Passavam um dia com a gente, fazendo reportagens, entrevistas, e à noite eu levava para as igrejas locais sem querer nada disso, porque a minha visão sempre foi: vamos levantar o nome de Teresópolis, vamos fazer alguma coisa por nossa cidade carrega promessas, vamos fazer. E Deus foi gerando, e sempre, como você falou lá no início, pessoas, gente, sabe? Eu acho que Deus, o foco de Deus são as pessoas. Sim. Né, Gabi? Não são as grandes coisas, estruturas, né? O foco de Deus está naquela vida, naquela pessoa, sabe? E isso foi tudo isso foi uma grande estratégia. Ali não foi o Fabiano artista. A estrutura, ela é um reflexo de uma necessidade para você colocar pessoas, mas as pessoas, elas estão à frente de estruturas. Exatamente. Isso nós não podemos abrir mão. Elas são importantes, né? As estruturas, elas são importantes para você poder oportunizar as pessoas estarem ali, mas elas não podem estar à frente das pessoas. Sim. E outra coisa, eu acho que a fé também, ela é muito importante, sabe? Se eu fosse olhar com os olhos humanos, nós não teríamos condições de realizar tantas coisas. Realizamos um evento da Som Livre na Igreja Metodista de Caraí, que foi enorme também, sabe? Com o casting da gravadora, sabe? Que seria um custo muito grande. E todos eles estavam lá, sabe? Então, isso tudo foi um processo de construção. O programa ficou no ar durante 13 anos, quase 13 anos. Gente, muito tempo, hein? Sem sair do ar. 13 anos. 13 anos sem sair do ar, sabe? E nisso, grandes reportagens. Eu recebo falas até hoje. Essa semana eu recebi uma fala de uma senhora que me falou assim: meu filho, o programa, volta com o programa, não sei o quê, não gosto de negócio de Instagram não, eu quero o programa. Então, assim, abençoou muitas pessoas, né? E fez parte do processo. E era o que tinha na época de mais moderno, né? Antes dessa coisa toda hoje do digital, né? Hoje a gente tá gravando um podcast aqui que ele vai ser lançado no YouTube, que é atemporal e tudo mais. Mas você tava lidando na época, né, com mais de moderno que você tinha.
Era a Você única lembra? forma de comunicação. Você não tinha tanto na internet. Não tinha esse acesso. Não. Você lembra da explosão do gospel ao ponto da Globo lançar o Festival Promessas? Sim, você lembra disso? lembro. Nós fomos cadastrados no Festival Promessas como uma das mídias autorizadas a ter livre acesso nos bastidores da Globo, cara. Isso é um negócio louco, partindo de um cara aqui de Teresópolis, do interior do estado. Parece uma coisa assim, sem imaginar, sem conseguir imaginar. O que aconteceu lá? Foi interessante, esse evento gigantesco, milhares de pessoas envolvidas, milhares, sem exagero. E ali ministraram Fernanda Brum, Fernandinho, Pregador Lu, Regis Danese, Damares, Ludmilla, Bruna Carla, Thales, tantas pessoas, lotadíssimo, pastor Silas Malafaia com palavra, e enfim, foi muito grande. E eu percebi uma coisa, Gabi, a respeito da explosão do gospel. Nem a mídia secular estava preparada para o que estava acontecendo. Ali estava o UOL, estava todos os maiores portais de notícias seculares do Brasil estavam ali, porque a multidão era muito grande. Você só via as mídias grandes passando, né? As equipes chegando. Mas o que eu percebi é que mídia gospel não tinha quase. Eu fiquei quase que sozinho. Só tinha eu e mais uma outra mídia gospel. Uma ou duas, talvez, mídias cristãs. E você acha que é por quê? Porque as pessoas não tinham a visão de que isso poderia... Primeiro, a questão do cristianismo, do evangélico, ele não existia tanta credibilidade. Sempre foi uma resistência muito grande com relação ao que leva ao nome de Deus. Então, esse pessoal aí não é nada demais, não. Mas quando a multidão se ajuntou, isso foi um baque muito grande dentro das mídias seculares. Eles tiveram que mandar todos os seus representantes. Tinha G1, tinha Band, tinha Rede TV, tinha todo mundo da mídia de grande porte. A Globo abriu exceção até para os concorrentes estarem lá. Afinal de contas, vão divulgar o meu evento. Então, foi legal. Eu tava lá e uma coisa que eu percebi tratamento igual para todo mundo. Fomos recebidos em um hotel. O carro da Globo pega a gente, leva pro evento. Chega lá, tudo de uma forma muito sofisticada, muito interessante. Mas a mídia secular não sabia se posicionar com o povo crente. Eu percebi na hora. Eu falei, peraí, eles não sabem o que falar. Por mais que eles estudem para falar com o cantor, na hora trava, não tem domínio. Eles não tinham qualquer domínio para lidar com os pastores e os cantores. Aí eu falei assim, poxa, então eu tô bem. O que começou a acontecer, Gabi? Aquela multidão, eu tenho fotos para provar isso, aquela multidão de repórteres, sem saber o que falar. Pelo ponto eletrônico falavam assim com os repórteres. Vem cá, aquela moça, acho que é Ludmilla, né? Ludmilla Ferber. Ela já começou a cantar, o show já começou, a linguagem, o show já começou. O repórter falava assim, olha... Eu não sei, ela tá falando um monte de coisa lá, tá sentada, tá ajoelhada, tá chorando. Eu não sei se isso é show, eu não sei o que é. Já tava rolando há muito tempo. Ela já tava quebrantando o povo há muito tempo. Eles não sabiam a dinâmica do mundo evangélico. Conclusão, né? Quando os cantores desciam do palco, eu já tava com meu microfone pra entrevistar. Só que eu sabia o que perguntar. Eu aprendi. Era o teu mundo, né? Era o teu mundo. O que acontece? Aquela multidão de repórteres calados. E só eu falava. E sabe o que eles faziam? Nas minhas perguntas, todos os microfones viravam pra minha boca e eu fazia as perguntas. Quando o cantor ia responder, todos os microfones pra boca do cantor. Isso aconteceu quase todos os eventos. Ao ponto de falarem pra mim assim, você sabe dizer se a cantora Regis Danese já cantou? Cantora Regis Danese. Eu falei, oi? Um repórter de uma mídia multinacional. Aquela cantora Regis Danese, eu recebi aqui do meu diretor, eu falei, filho, não é cantora não, é cantor. Porque eles não dominavam o assunto. A explosão do meio cristão e da música cristã foi gigantesca. E eu consegui participar disso. Sempre no meio de gente. Sempre no meio de pessoas. Deus estava ali, eu acho que preparando um futuro, né? Preparando alguma coisa lá pra frente. Eu consegui ver muitas coisas boas e algumas não tão boas assim, Sim. né?
Eu consegui começar a ver até a questão da comercialização desse produto chamado música cristã, que virou um produto, né? Sim. Então, assim... Do mundo gospel, o né? mundo gospel, ele cresceu de uma maneira, assim, virou algo realmente... Uma marca, uma né? marca empresarial mesmo, né? E aí é onde eu ressalto que é preciso ter muito cuidado com isso, né? Eu ainda acredito que Deus tem levantado ministros. Eu também. Eu acredito que existem muitos adoradores que por mais que precisem ser mantidos, ainda têm um coração, mas a escalada foi muito alta. O chute foi muito alto, sabe? A fama, né, que começou a chegar, a proporção... Coisa absurda. Que hoje também a gente tem causado muito pela mídia, né, pela internet, por isso tudo que muitas vezes proporciona isso de uma forma, né? Uma escalada muito maior até, né? Hoje o perigo é até muito maior, né? É muito grande, porque hoje cada um tem o seu canal de televisão chamado Instagram. O teu Instagram é um canal como se fosse antes, né? Um canal de televisão próprio, que você manda, que você diz a hora que você quer colocar alguma coisa ou não. Anteriormente, não, as TVs abertas, elas que dominavam e que diziam o que você ia assistir. Hoje não, você assiste o que você escolhe, né? Assistir. E isso foi muito bom, mas isso te deu uma ferramenta que muita gente não tem estrutura. É verdade. Muitos ministros, cantores não foram forjados por esse mecanismo, até para se resguardar. Guardar o coração, a alma. Porque a exposição é muito grande, né? São pessoas... As pessoas falam assim, 1000 seguidores são poucos seguidores. Ah, é? Então chama esses 1000 seguidores e coloca esses 1000 seguidores em qualquer auditório na cidade para ver se você não vai lotar. Não tem auditório em Teresópolis quase. Até tem, mas muito poucos. Então, não é pouca gente, não. Faz um culto numa terça-feira com chuva em determinados lugares para você ver se 200 pessoas vão. Não vão. Sabe? Então, peraí, a nossa questão de números, ela precisa mudar. Aquelas pessoas que nós alcançamos, por exemplo, aqui com o podcast, pode chegar a 100, a 200, a 300 pessoas, mas são pessoas que, inclusive, escolheram assistir a gente aqui agora nesse podcast, nessa conversa. Estão por trás dos números, né? Exatamente. 15 pessoas já são pessoas. São pessoas. Né? Então, assim, Gabi, toda essa construção, ela veio paralelas, sempre muito em conexão com o estar com gente. Eu vi muita coisa. Eu estive em muitos lugares com a Verônica, sabe? Em muitos lugares diferentes, Nossa, né? mas eventos grandiosos, sabe? A gente viu isso, sabe? E a gente viu muita gente sincera, a gente viu muito o povo querendo receber de Deus. Também vi muito isso. Então aquilo acho que acendeu ainda mais. Porque vocês conseguiram, nesse universo que vocês transitaram, eu acho que isso aguçou ainda mais dentro de vocês a necessidade que as pessoas estavam. Sim. Né? Porque estar junto não significa estar conectado. Com certeza. Não é? E aí isso trouxe para vocês como estava a alma das pessoas. Como estavam as pessoas. O que faltava para uma pessoa... que a gente via Jesus fazendo muito, né? Porque os anos que Jesus exerceu o ministério, a gente viu que foi 30 anos de preparação. Porque em 30 anos a gente não tem relato. A gente tem sim dele criança, mas depois esse tempo onde ele passou ali, Jesus não estava ali não fazendo nada. Né? Eu não acredito num Jesus que quando vai ali chamar os 12 pra treinar, gente, ele passou um tempo no anonimato. Ele foi treinado. Se preparando. Ele viu muita coisa. Ele tava ali no meio da aldeia. Ele tava caminhando no povo dele. Ele tava caminhando entre o povo. Tempo de mesa, tempo de mesa, relacionamento, porque Jesus, ele é um exemplo de quem ama a mesa, né? Isso aí. Eu ouvi uma coisa muito interessante, Gabi. É o seguinte, a comunhão, né? Como Jesus, ele prioriza. E eu acredito que nesses 30 anos de preparação foi comunhão, relacionamento, andar, sentar, mesa, ouvir, observar, comer isso aí. Juntos. Eu acredito que foi isso que aconteceu com ele nesse tempo de preparação. E nisso eu aprendi uma coisa que é bem interessante. O primeiro milagre de Jesus aconteceu em um ambiente de comunhão. Exatamente. Envolvido com pessoas. Exatamente. E a última ceia de Jesus aconteceu em uma mesa. Em uma mesa. Envolvido com pessoas. Envolvido com pessoas. Numa casa. Em uma casa. Então ele iniciou a sua jornada ministerial no meio de gente.
Ele encerrou a sua jornada ministerial acreditando em pessoas. Então, essa é o que eu e a Verônica carregamos muito. Gente, pessoas. E uma máxima também que eu aprendi é que quando chegarmos no céu não vai ter um púlpito, vai ter uma mesa. Isso é muito forte, isso mexe com a pessoa. Então, peraí, a mesa aproxima, a mesa iguala. É por isso que eu acredito no discipulado, é por isso que eu acredito na igreja, nas casas, espalhada dentro das casas, porque a igreja são pessoas. Se a igreja são pessoas, ela alcança lugares que você não imagina. Onde o prédio não vai, as pessoas conseguem ir. Dentro das casas. Né? E aí, passando por essa parte toda da mídia, é que veio a nossa história ainda mais pesada. E aí, o que a gente vai fazer? Pessoas. A gente já tá com 50 minutos de podcast, olha isso. Vai ter Uau! que ter segunda edição. Meu Por quê? Deus! Porque essa parte onde a gente vai tratar dentro da casa das pessoas, onde a gente vai tratar desse muito universo, importante. A gente não pode passar correndo. A gente Sim. tem que ter um tempo para até Sim. dentro da visão, dentro dessa escuta do que vocês começaram a fazer e de como Deus levou vocês. Porque o que acontece? Deus levou vocês para uma outra fase. O processo. Com certeza. Vocês saíram dessa fase onde vocês estavam observando as pessoas. Isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Que a gente vê, eu estava fazendo esse paralelo aí com a vida de Jesus, né? E aí Deus tira vocês desse universo de observar, entender a necessidade e entender que aquilo ali era maior, a necessidade de discipular pessoas e de mostrar para elas o que era ser forjado no caráter cristão, ser acompanhado, ser ouvido, ser ministrado com cura emocional, com cura financeira, enfim, com todos os níveis de cura que ela poderia... Vem dentro desse processo discipulado. Exato. De um modelo que já estava pronto há mais de 2000 anos atrás. É verdade. Esse modelo, ele não veio, né? Os homens, ao longo do tempo, eles foram tendo estratégias de Deus dentro da realidade que Deus estava chamando eles. E dentro do propósito de cada um. Mas a visão já existia. Mas a visão já existia. Não é o estilo de pregação da pessoa. O nosso estilo é Jesus. O nosso modelo é Jesus. Então, o nosso modelo discipulado é Jesus. Só que para cada um, Deus dá uma forma. E é isso que eu quero falar na nossa segunda edição do podcast. E olha, essa segunda edição, ela vai bombar. Por quê? A gente vai estar falando a respeito dessa transição do Fabiano e da Verônica, que agora bloqueiam o programa de TV porque Isso Deus aí. mostrou alguma outra coisa. Param um tempo com o programa de TV porque agora Isso Deus aí. mostrou que as pessoas não estavam preparadas para receber aquilo que estavam recebendo e estavam virando pessoas com relacionamento superficial com Deus. Isso aí. E aí nós enxergamos isso e entendemos que agora é um outro momento, agora é uma nova fase. E aí veio todo o outro crescimento, veio o seminário Carisma, veio o nosso envolvimento com a Lagoinha, onde nós estamos até hoje. Tudo isso aconteceu por causa do que você acabou de dizer. Deus mostrou alguma coisa, Isso aí. sabe? Então, assim, eu quero te desafiar a estar com a gente na próxima edição, porque se você não acredita em pessoas, você vai chegar no final do próximo bate-papo, do próximo podcast, com uma visão ampliada. A nossa visão, a visão da pastora Gabi, é ampliar a tua visão. Então você vai ter a sua visão ampliada, você vai conseguir extrair disso e fazer com que os teus liderados comecem a ter essa paixão de novo. Se eu fosse você, eu não perderia por nada essa próxima edição. Então, a gente vai ficar por aqui. Agradecer esse primeiro bate-papo, já foi, né? Porque lembra que eu falei pra você? A gente não sabe onde Deus vai A Gabi trouxe lá de trás, gente. De lá de trás. Meu Deus. Foi muito bom. E aí a gente, né? Quero te agradecer por esse tempo aqui. Amém. Por esse primeiro início desse bate-papo. A gente vai voltar para essa segunda edição, porque para mim, eu que vivo isso também, entendo como isso é importante. A gente precisa entender o que Jesus quer. Muitas pessoas não olham o discipulado com a visão que deveriam olhar. E por isso tem barreiras. E a gente vai estar falando sobre isso. Mas a gente vai se despedir aqui, olhando para ali. Né? Curtam, compartilhem esse tempo. Peçam as pessoas, né? E a gente vai estar falando mais, a gente vai estar divulgando bastante. Fabiano, vamos dar o nosso tchau ali, olhando para essa câmera junto. Então, gente, foi um prazer estar com vocês, contando um pouquinho da nossa história nessa primeira fase, nesse primeiro momento. E olha, tem muita coisa que a gente quer compartilhar. E vai ser um prazer contar um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito. Foi um prazer. Compartilha com todo mundo, manda pra geral. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas. Até Gabriel, o muito próximo. obrigado pelo... Conversa Até com o próximo. ele. Deus Tchau, abençoe. tchau. Tchau, tchau.